quero também explicar por que eu gostei dessas fotos. Isso é o mais importante. Essa foto aqui é do final do videoclipe, um pouquinho antes da cena onde o sonho vai acabar. E aqui nós temos todos os personagens que vão aparecer durante o videoclipe. Temos a morte, temos o paramédico, temos a paramédica, temos a Lady Gaga, temos os bombeiros, os policiais, o cara lá rico, o cara que morreu e a mulher que tá chorando, e a bisbilhoteira e o cara que bate a cabeça. Vamos lá, a primeira coisa que me chama muita atenção nessa imagem, que me faz gostar dela, é que, embora eu saiba através dessa iluminação aqui e dessa iluminação aqui que essa luz é uma luz artificial que está aqui para ajudar na composição da cena, o mais fascinante não são essas luzes artificiais, mas sim essa luz natural que vai irradiar para este ramo, para este ramo e para este ramo. E se quiser fazer uma bolinha aqui, ó, fica até um sol. Eu acho isso muito interessante para você ver a perspectiva que a luz traz sobre a cena. Deixando claro onde precisa deixar claro, que é a morte, a Lady Gaga, os socorristas, deixando escuro todo esse pessoal aqui. Mas não só é a luz que fascina nessa imagem. Também fascina o excesso de triângulos que tem aqui. Isso não é algo negativo. Triângulos é uma coisa que, se você notar bem, está presente em grandes fotografias. Qual que é o primeiro grande triângulo dessa imagem? Nós temos aqui paramédico 1, paramédica 2, indo para a Lady Gaga e voltando para o paramédico. Obviamente não sei fazer triângulos perfeitos, mas o importante é o entendimento da cena. Outro triângulo magnífico que nós temos aqui, temos a morte, em contraposição com a paramédica, que o objetivo dela é evitar que as pessoas morram, conectando aqui com a outra morte, com essa pessoa que já está morta e essa pessoa está chorando, e volta passando pelo rico que está sendo socorrido, pela Lady Gaga, pelo outro paramédico, voltando assim para a morte. Não é fascinante isso? Eu acredito que não tenha pensado nisso. Outra coisa sensacional aqui, deixa eu só tirar esse triângulo aqui, é o personagem de fundo. Nós temos aqui, aqui, aqui e volta para cá. Muito fera. E por fim, até como é que dá zoom aqui, meu Deus? Opa, zoom demais. E por fim, eu acho essa conjunção desses personagens aqui muito fascinante. É o efeito de posição. Eles estão em primeiro plano e esse aqui é o segundo plano. Embora este cara também esteja em primeiro plano, mas ele é secundário na ação. Para mim, essa é a segunda melhor imagem desse videoclipe. Vamos para outra imagem que eu separei, que para mim é a melhor de todas. Essa fotografia para mim aqui, se fosse vender um quadro dela, com certeza eu queria comprar. Deixa eu mudar aqui a cor. Esse quadro nós temos um bombeiro, outro bombeiro, nós temos aqui um policial, nós temos a Gaga, temos a morte e temos o paramédico. Muita coisa numa só composição. Fora os objetos, a bandeira, essa paisagem ao fundo, o extintor que faz a água, o pavão e essa bandeira aqui que eu sinceramente não sei. É muito engraçado porque se essa imagem não fosse bem composta, ela teria uma bagunça. Mas olha só, nós nascemos numa cultura que a gente lê desse lado para cá. As pessoas asiáticas geralmente leiam daqui para cá. Então, a primeira coisa interessante é como essa composição foi feita. Ela justamente obedeceu esse sentido de leitura dos nossos olhos. E você tem todos esses personagens perfeitamente alinhados. Só muda aqui com a morte, onde vai subir na ação decrescente, combinando com a ação decrescente não, a ação crescente que a água está fazendo nessa foto. Bem, agora algumas coisas interessantes aqui que novamente se repetem. A versão triangular. Primeiro você tem que ver dos bombeiros, conectando aqui
sobe para a morte, vai na água. Meu Deus, eu sou péssimo em fazer triângulo. E conectou sim. Você também tem aqui, só que aqui não é um triângulo, obviamente é um quadrado. E para completar temos essa paisagem aqui, um pouquinho xuxa, quase não aparece, mas simplesmente fascinante. Vamos em seguida, para mim essa é uma fotografia muito inteligente. Nós temos muitos elementos nela e muitos elementos sim muito interessantes. O primeiro elemento aqui que você tem é a sombra. Nós temos 1, 2, 3, uma quarta gigantesca e uma quinta sombra. Então, 5 sombras nessa imagem. A primeira sombra é justamente o paramédico, reforçando a ação que ele está fazendo. A segunda sombra é a outra paramédica. E a terceira sombra principal é a perna da Gaga. Juntas, essas sombras formam novamente, adivinha, o triângulo. Novamente o triângulo nessa composição fotográfica. Enquanto a sombra 1 e a sombra 2 têm a função de representar um reflexo do que os personagens estão fazendo, a sombra 3 tem como fazer um elemento de edição. Ela está suavizando a saturação da perna da luz que está batendo justamente aqui. E a terceira, isso era para ser um 3, na verdade é quarta. A quarta e a quinta sombra representam a tensão. Por quê? Neste momento do videoclipe a Lady Gaga está morrendo. Então você tem uma sombra que vem daqui, contorna, a gente não sabe a dimensão dela, retorna para cá, viu? Nem o ponteiro conseguiu adivinhar. E complementa com a quinta sombra dessa barraca aqui, justamente para representar o que? Esse aprisionamento. Então nossos olhos ficam presos nessa parte aqui da composição fotográfica, gerando aquela tensão dentro da cena, justamente para representar esse momento de morte que o videoclipe quer falar. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi de alguns fãs da Gaga, é que essa piscina remete ao início da carreira dela. Bem, eu achei isso interessante, essa conexão. E por fim, para não se tornar um vídeo enfadonho, mais um triângulo aqui, simplesmente perfeito. Nós temos 3 elementos nessa cena. Ou 4. Peraí, vamos lá. O primeiro elemento é a areia. O segundo elemento é o céu. O terceiro elemento é a morte. Isso é para são 3. E o quarto elemento, a Gaga. Realmente, são 4 elementos. Primeira coisa da composição triangular que aparece aqui é para onde a Gaga está olhando. Lembra que eu acabei de dizer que nossos olhos leem dessa maneira e não dessa maneira? Então, a Gaga está olhando para esta direção. Consequentemente, somos conduzidos a olhar dela para o elemento que está no topo dessa composição. Mas lembra que estes são apenas 2 elementos. Então tem o elemento 4 e o elemento 3. Nossos olhos então são convidados a aprofundar neste elemento 4. Conecta com o elemento 3, que é o céu, e retorna para o Cavaleiro da Morte, tendo um triângulo perfeito nesta composição. Não é simplesmente magnífico como 3 elementos unidos, isso não era para ser um triângulo, consegue justamente preencher esse espaço da composição e deixar esse outro espaço vazio, porque querendo ou não, nossos olhos não vão passear por este elemento. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Boas fotos nascem com bons estudos de outras imagens. Uma boa fotografia nasce quando você tem uma boa cultura visual. E como tem uma boa cultura visual? Você pega as fotos que você gosta e pergunte para essas imagens por que eu gosto dessas imagens. Faça exercícios como esse, tente conectar elementos para ver se eles fazem sentido ou não, não tem problema. E se você ficou até o final desse vídeo, eu queria mostrar uma outra coisa
desse videoclipe que eu não vi ninguém comentando, que é um erro de transição, porque justamente no final do videoclipe, quando a Gaga ela recebe o desfibrador, ela acorda assustada. E tem uma cena que já aparece ela acordando assustada antes do necessário. É aí que eu vou mostrar pra vocês. É isso aí, eu acho sensacional. Oh meu Deus, vou parar aqui. Eu acho sensacional esse erro de edição que aconteceu aqui. Mas é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram esse videoclipe. Agora vão lá e reassistam esse videoclipe e tirem vocês mesmos prints e tentem entender por que você gostou de alguma cena em detrimento da outra. Só assim a gente faz boas fotos e, consequentemente, imagens muito melhores. É isso e até a próxima. Muito obrigado para quem assistiu até o final.